Ninguém sabe quem são os pais de Klaus Schwab ou como um engenheiro de classe média foi alçado à enorme importância que ele tem hoje, como CEO do Fórum Econômico Mundial. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Se você for na página da Wikipedia e nas páginas do Fórum Econômico Mundial sobre Klaus Schwab, vai ver que tem todas as informações normalmente presentes na biografia de pessoas, quando nasceu, em 30 de março de 1938, onde nasceu, em Ravensburg, na Alemanha, na fronteira com a Suíça, e também o nome de sua esposa, Hilde Schwab, e seus 2 filhos. Mas não menciona uma informação que é muito comum, o nome dos pais de Klaus Schwab. Como ele nasceu em 1938 na Alemanha, suspeitas seriam que seus pais eram nazistas e, portanto, ele tenta esconder o passado. O fato, porém, é que investigando um pouco mais, vem o nome de Eugen Schwab, que seria o pai de Klaus. Ele, de fato, era o diretor da fábrica na Alemanha de uma empresa da Suíça chamada Escher Wyss, fabricante de turbinas que era parte do esforço de guerra alemão. Mas não consta que o pai fosse ligado diretamente ao nazismo ou que seria um apoiador fanático. Ao contrário, ele inclusive trabalhou em altos cargos na Cruz Vermelha na época da guerra. Porém, tudo o que se sabe sobre a mãe é que ela havia nascido na Suíça. Por que então esconder o nome da mãe? De qualquer forma, pelo trabalho do pai, pode-se imaginar que Klaus veio de uma família de classe média. Não teve dificuldade, mas também não eram milionários. Como esse cara conseguiu criar o WEF, o Fórum Econômico Mundial, uma entidade multibilionária onde o salário mensal dele é de 1 milhão de francos suíços? Eu acho que sim, que pessoas simples podem ficar bilionárias com uma boa ideia. Bezos fez a Amazon, pode criticar o quanto quiser. O fato é que eu uso a Amazon volta e meia e é um sucesso mundial. Elon Musk fez o PayPal, Zuckerberg o Facebook, Bill Gates o Windows. Existe uma explicação para pessoas que saíram da classe média ou baixa e ficaram milionários. Klaus Schwab era um acadêmico, também de classe média como seus pais, até que na década de 1970 ele jogou a carreira para o alto e fundou o Fórum Econômico Mundial. Fica então a grande dúvida, como ele teve grana e apoio para isso? A coisa fica mais estranha quando sabemos que Klaus nasceu na Alemanha, em Ravensburg, mas passou a infância em Au, uma cidade suíça próxima. Ali, ele começou seus estudos e passou alguns anos da infância. Essa pequena cidade da Suíça fica às margens do lago Zurique e existe uma propriedade particular conhecida como Chateau Au. Se trata de um grande castelo em uma península na cidade, coisa de ricos muito ricos. Aristocracia europeia muito antiga. O chateau teria sido construído em 1650 pelo general Hans Rudolf Wertmüller, uma família suíça aristocrata que ficou rica com a Guerra dos 30 Anos e mais adiante com a importação de seda e fabricação de tecidos. Mas a família era também ligada a um banco suíço chamado Han Bodmer, que era um dos maiores nos séculos 17 e 18. A península foi vendida pelo último dos descendentes dos Wertmüller para a família Bodmer em 1917, mais particularmente para Hans von Schulthess-Bodmer. Hans, adivinha, era o dono da Escher Wyss, a empresa onde o pai de Klaus Schwab trabalhava. Não há informações específicas sobre onde Klaus morou em seu período em Au, porém, suspeita-se tenha morado exatamente no castelo, abrigado pela família do chefe do pai. O filho caçula de Hans se chamava Martin e tinha a mesma idade de Eugene, o pai de Klaus. Pode-se imaginar que tiveram contato e se tornaram amigos na juventude. Martin Bodmer, quando adulto, entre outras coisas, criou uma grande biblioteca, conhecida como Biblioteca Bodmer, e comprou uma grande quantidade de terras em Genebra, na Suíça, de 50 mil metros quadrados, o que é um latifúndio em um país tão pequeno. E adivinha, em parte dessa propriedade é onde funcionam hoje os escritórios do WEF, do Fórum Econômico Mundial. Antes disso, Martin Bodmer foi diretor da Cruz Vermelha durante a guerra. Lembra que mencionamos que o pai de Klaus trabalhou na Cruz Vermelha? Existem especulações que vão além, que Klaus Schwab seria, na verdade, da família Bodmer, um bastardo que foi dado para Eugene criar como filho para evitar constrangimento ao pai, Martin Bodmer. Isso explicaria o fato de ninguém saber quem é a mãe dele. Ou talvez a mãe seja uma das filhas de Hans,
que poderia ter ficado grávida fora do casamento e, por isso, tudo foi escondido. O fato é que, fisicamente, Klaus se parece muito com algumas pessoas da família Bodmer, muito mais do que com seu pai. Mas isso seriam especulações adicionais. O importante é notar que Klaus e seu pai eram muito ligados à aristocracia europeia. Pode ser ligado até por sangue, mas tudo indica que era ligado, no mínimo, por amizade e subserviência. Os Bodmer confiam nos Schwab, devido a anos de subserviência e bons serviços prestados. A proximidade com gente com muito dinheiro explica a trajetória meteórica dele. Klaus estudou ETH de Zurique na Universidade de Friburgo e em Harvard, sendo, sem dúvidas, uma pessoa inteligente. Se destacou e tem diplomas em áreas díspares como engenharia e política. Mas o que mais tem no mundo é gente inteligente brigando para fechar as contas no fim do mês. O fato dele ser ligado a aristocratas centenários europeus e bilionários indica que ele pode ter tido um empurrão, ou talvez mais que isso, ser meramente o testa de ferro de quem comanda tudo isso e não quer aparecer. As famílias aristocratas europeias sabem que não ficaria bem para elas aparecer como donas do Fórum Econômico Mundial. Todos nós sabemos que o socialismo é a mais nova arma dessa aristocracia decadente. Desde a Revolução Francesa, eles perceberam que a melhor forma de controlar o povo é justamente usando o socialismo, atualmente denominado progressismo, além de políticas assistencialistas e muita regulamentação, supostamente para o bem do povo. Mas eles não querem dar na pinta, preferem que os idiotas úteis continuem associando o socialismo aos pobres e à justiça social. Que tal então usar aquele rapazote inteligente, sempre subserviente e subordinado, que não vai fazer confusão e pode até aparecer decentemente como testa de ferro? Curiosamente, no ano que Martin Bodmer faleceu, em 1971, foi o ano em que Klaus Schwab decidiu fundar o Fórum Econômico Mundial. E aqui entra o outro fator crucial nessa história, Henry Kissinger. Heinz Alfred Kissinger também é alemão da Bavária e fugiu para os Estados Unidos no início da guerra junto com sua família e milhares de outras famílias judias. Nos Estados Unidos, adotou o nome Henry para se distanciar da Alemanha. Serviu no exército americano como especialista de inteligência e, depois da guerra, ajudou a encontrar vários oficiais alemães da Gestapo e outras unidades nazistas. Acabou subindo no ranking de inteligência e, mais tarde, entrou para a política. Henry Kissinger foi secretário de Estado e articulador geopolítico nos governos de Richard Nixon e Gerald Ford, portanto, em período sensível da Guerra Fria. Mas, antes disso, no final da década de 50 e início de 60, ele, junto com outros pesquisadores da CIA, criaram um programa em Harvard, em parceria com a CIA, que consistia em uma série de seminários sobre geopolítica e inteligência. Esse programa se chamava CFR, Council on Foreign Relations, ou Conselho de Relações Exteriores. Não era um curso propriamente dito, apenas uma série de seminários e jogos, mas a pessoa recebia um diploma ao final. E o mais significativo eram os contatos feitos entre as pessoas que participavam do CFR. E dessa forma, a Escola de Jovens Líderes do Fórum Econômico Mundial iria se estruturar anos depois. Para saber mais sobre essa escola, veja o vídeo aqui no Visão Libertária intitulado Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Jacinda Ardern, o que eles têm em comum? Além de Kissinger, o CFR era mantido por Herman Kahn, uma figura excêntrica e lendária que muitos dizem ser a inspiração para o personagem fictício Dr. Strangelove, na comédia cult de Stanley Kubrick sobre o pesadelo atômico. E o terceiro nome era John K. Galbraith, que era membro da própria Universidade de Harvard. Em comum, os três, Kissinger, Galbraith e Kahn, eram especialistas em geopolítica na era da Guerra Fria, ou seja, eram especialistas em autodestruição assegurada por armas atômicas. Muitas das ideias do trio sobre um governo e regras de governança globais acabaram se refletindo em propostas do Fórum Econômico Mundial. Quando Klaus lançou seu próprio Fórum Econômico Mundial, um local para políticos, economistas e socialistas em geral discutirem os problemas do mundo, os primeiros convidados eram exatamente esse trio. Mais que isso, Galbraith apresentou Klaus a várias pessoas ilustres nos Estados Unidos e na Europa, no intuito de apoiar a causa.
ou seja, Klaus uniu a aristocracia endinheirada europeia ao serviço secreto americano, no intuito de controlar o mundo para evitar uma catástrofe nuclear, o que significaria o fim da humanidade. E isso é algo que poderia até ser positivo. Lógico que a destruição total do planeta é algo que ninguém quer. O problema é que, a partir da década de 80, a crise dos mísseis diminuiu de temperatura. Posteriormente, quando a União Soviética desabou, em 1991, esse risco passou a ser apenas uma preocupação. Olha que chato! O pessoal socialista da elite aristocrática europeia e o Deep State americano tinham montado toda uma estrutura para controlar o mundo para evitar uma catástrofe. E agora, não tem mais catástrofe. A não ser que se invente uma, sei lá, alguma coisa a ver com o clima e pronto. Toda a estrutura montada para tentar evitar a destruição mundial por bombas atômicas achou uma nova utilidade: um governo mundial socialista e controlado pela aristocracia europeia para resolver o problema das mudanças climáticas. Parabéns pela solução inovadora a Klaus Schwab, ou a quem quer que esteja por trás desse testa de ferro. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Peter Turguniev, revisado por o historiador libertário e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!